Estava conversando com uma colega ontem, que inclusive acabou de integrar a equipe do Passo Estratégico, e ela estava me contando que um dos concursos que ela prestou, que ela tem inclusive grande interesse de ser nomeada, ela está aí para ser chamada, ela perdeu 400 posições porque errou uma questão. Ela errou mais questões, na verdade, só que as demais questões ela não sabia o conteúdo, e por isso que ela errou. Só que essa questão que ela errou, ela sabia o conteúdo, só que ela errou. Ela era um enunciado grande, né? Ela estava me contando que a questão tinha um enunciado grande, e aí ela deu uma lida sem muita diligência, sem muito cuidado no enunciado, foi para as assertivas, identificou aquela que ela imaginava que seria a resposta da questão, marcou, só que saiu o gabarito e ela errou. E ela errou de bobeira, porque ela sabia o conteúdo, ou seja, custou caríssimo, né, para ela perder errar essa questão que ela sabia, perdeu 400 posições, e aí teve sua nomeação postergada, ainda não foi nomeada, acha que será nomeada em breve, né, tomara que seja, mas poderia já estar há anos lá exercendo o cargo. E assim, isso foi interessante, né, esse caso foi emblemático, assim, já aconteceu comigo várias vezes, né, e isso me ajudou aqui a gravar esse vídeo para aliás, me inspirou a gravar esse vídeo para mostrar a vocês a maneira como eu enxergo o dia da realização do prova, né? Para mim, né, a coisa mais importante para o dia da realização da prova, não tem nada mais importante que isso, é manter a concentração, manter o foco na prova, né? Manter um nível mínimo de concentração, né? Por quê? Porque é a concentração, é o foco que vai permitir a gente lembrar do conteúdo na hora da prova. E lembrar do conteúdo é o que faz a gente acertar a questão. Manter a concentração, o foco, é que vai te permitir entender com clareza as instruções da prova, os comandos das questões, né? É isso. E se você não entender com clareza os comandos das questões, as instruções que são dadas lá na prova, você vai errar a questão. Então, a concentração é que vai te permitir isso. A concentração é que vai te permitir escrever melhor a prova discursiva, vai permitir escrever mais rápido a prova discursiva, né? Então, veja como a concentração é importante. É você manter um nível de concentração que vai te permitir passar as respostas para o gabarito, para o caderno definitivo, né? Para a folha de respostas, sem errar. Quantas vezes eu já errei na hora de passar a questão ali para a folha de resposta, né? E é manter a concentração que vai te fazer chutar melhor. Chutar faz parte também de execução da prova. Então veja que a concentração é a base de tudo, né? Mas como é que a gente mantém a concentração ao longo da prova? A prova, na verdade, é uma grande briga para você manter ali um nível de concentração mínimo, porque a sua concentração não vai ficar no mesmo nível sempre, ela vai oscilar, né? O que vai te tirar a concentração de prova? Primeira coisa, né, o primeiro inimigo é a falta de energia, o cansaço mental, tá? Como você começa no decorrer da prova, você vai ficando cada vez mais cansado, né? Porque pensar, raciocinar demanda energia. E isso, naturalmente, vai te deixando mais impaciente para manter a concentração. Foi isso que aconteceu até com a minha colega. Ela não teve ali a paciência de ler com cuidado o enunciado da questão. Provavelmente ela perdeu essa paciência porque ela estava cansada mentalmente. Então o cansaço tirou a concentração dela e aí ela perdeu um ponto à toa, né? Como é que a gente faz para combater esse inimigo, né? Que é perder energia na prova, que é perder a paciência? A gente tem que fazer algumas pausas, fazer alguns descansos durante a prova, né? Sair, tomar uma água, comer alguma coisa, porque comer vai te restabelecer a sua energia mesmo, né? Vai no banheiro, joga uma água no rosto, sai só para dar uma respirada. Não estou falando para demorar demais, mas se você está durante a prova, você começa a perceber que está sem paciência para ler as questões, ou que não está conseguindo compreender logo de cara um enunciado, né?
significa que sua concentração está indo para o espaço. E a chance de você começar a errar questões de bobeira, né, por falta de concentração, é muito alta. Então faça essas pausas, tá? Bom, um outro inimigo, né, que vai jogar a sua concentração para o espaço é você não se organizar previamente. Não se organizar em termos de estratégia de execução de prova. No sentido de quais matérias você vai começar a resolver as questões, né? Por quais matérias? Você vai na ordem em que elas são apresentadas ou você vai por uma, depois vai para outra, depois, né? Existe uma estratégia ótima de execução de prova, né, para cada concurso, né? Por exemplo, geralmente é interessante começar por português, porque português demanda muita concentração e geralmente garante um número alto de pontos. E quem está preparado para a prova de português, se conseguir ler ali as questões com um nível de concentração legal, vai conseguir acertar boa parte delas, não tem muito erro, né? Depois você tem que ir para aquelas matérias que vão te dar mais pontos, né? E de preferência sempre pulando aquelas questões que demandem muito esforço, né? Geralmente as questões de matemática, matérias de exatas, dão muito trabalho para serem realizadas, né? Mesmo que você saiba o conteúdo. E a gente precisa então pular essas questões e deixar para o final, né? Porque a gente precisa garantir o máximo de pontos, né, com o mínimo de esforço possível, né? Em termos de concentração e em termos de esforço mesmo de tempo ali de realização de prova, né? Então, a ordem das matérias é importante, né? Para você já chegar com essa ordem já previamente estipulada, né? Com isso planejado, para você, se você deixar isso lá na hora, você vai acabar se desconcentrando. Além disso, o momento de realização da prova discursiva, você já sabe exatamente quando você vai realizar a prova discursiva, em que momento lá durante a prova você vai começar a realizar a prova discursiva. Tem que deixar um tempo mínimo ali para você fazer com tranquilidade. Senão você vai perder a concentração, vai fazer uma prova discursiva ruim, tá? E também você já tem que chegar com o momento, né, com a concentração, já tem que chegar ali com a ideia de quando você vai preencher o seu cartão de respostas, tá? Se você deixar para pensar nisso lá na prova, pode isso atrapalhar a sua concentração e você pode começar a perder, deixar de acertar algumas questões por falta de concentração. Porque cada um desses pontos, isoladamente, parece uma bobagem, mas quando você une tudo isso, você aumenta a sua chance de errar uma questão de bobeira. Se você começar a parar para pensar nisso tudo que eu estou falando lá na hora da prova, né? E um outro inimigo da sua... que vai roubar a sua concentração na prova, né? O terceiro inimigo, e último que eu vou falar aqui hoje, é a ansiedade. Aquela ansiedade natural de quem vai fazer concurso. A gente precisa criar uma casca, né? Não tem jeito. A gente precisa fazer várias provas. O ideal é que a gente faça várias provas para a gente tornar esse momento cada vez menos objeto de ansiedade, né? Se você deixar para fazer o concurso da sua vida, digamos assim, né? Aquele seu concurso que você tem mais desejo de passar, como se, pela primeira vez, como sendo a sua primeira prova, vai ser um momento de muita ansiedade, porque são muitas variáveis que você ainda não... pelas quais você ainda não passou, né? E isso gera ansiedade, tá? Então fazer muitas provas antes, saber que não vai ser o último concurso da sua vida, mesmo que você não passe, outras oportunidades aparecerão, porque sempre vai ter concurso em maior ou menor grau, e há boas oportunidades em várias áreas, não existe um único concurso que é o melhor. Existem vários concursos que são muito bons e tem uns que não são tão bons, mas não existe o melhor, né? Sempre tem uns que tem algumas vantagens, mas tem algumas desvantagens em relação a outros, tá? Se você chegar na hora da prova e estiver achando ela difícil, pode ter certeza, né? Se você está bem preparado. A prova está difícil para todo mundo, então não fique ansioso por causa disso, fique tranquilo, né? Uma coisa também que ajuda a combater a ansiedade na hora da prova é você chegar na prova tendo a consciência que você fez o melhor possível, né? Que você
chegar na prova com a sensação de dever cumprido ajuda a reduzir bastante a ansiedade, né? Se você, né, pelo menos para mim ajudava bastante. Uma coisa também que ajudava bastante a reduzir a ansiedade é você, assim que obter o caderno de provas, né, lá na hora da prova, ao invés de ir resolvendo, vai dando uma olhada geral na prova, vê a carinha da prova, dá uma percorrida em todas as questões assim, de maneira bem rápida, né? Porque você já vai saber do que mais ou menos vai ser tratado, né, durante a prova. Isso reduz a ansiedade, tá? Então, assim, era isso que eu queria passar para vocês, né? A gente tem que ter uma visão desapaixonada de concurso, né? Passa em concurso quem obtém mais pontos e não necessariamente quem sabe mais, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, não deixem de efetuar sugestões aí nos comentários, tá bom? Grande abraço e até a próxima.